ponto mais elevado do Evangelho de Deus é que Deus nos criou para o cumprimento da sua economia, com a intenção de nos tornarmos Deus em vida e natureza, mas não na deidade, para a sua expressão. Isso significa realmente toda a progressão da revelação da palavra de Deus. Temos a Bíblia, temos a palavra de Deus, mas a Bíblia ainda permanece fechada para a maioria das pessoas e, por que não dizer, para a maioria dos cristãos. Embora a Bíblia tenha sido, paradoxalmente, objeto de divisões dentro do cristianismo, utilizando a própria Bíblia, determinadas verdades da Bíblia, determinados versículos da Bíblia, sobressaindo essas verdades, destacando, ressaltando essas verdades, em detrimento de toda a revelação da palavra e formando, então, divisões. O fato é que temos a palavra de Deus, mas também precisamos ter a revelação da palavra de Deus. Véu que cobre os olhos espirituais da maioria dos cristãos e não percebe que a Bíblia ela tem uma linha central, essa linha central que nós chamamos da economia de Deus, e queremos aqui ressaltar alguns pontos dentro dessa progressão da revelação da palavra de Deus. Primeiro ponto, nós temos a palavra de Deus. Por que não vem em primeiro lugar Deus? Realmente, Deus é primeiro. Mas com relação à revelação do próprio Deus, nós precisamos primeiramente da palavra de Deus. Amém. Sabemos da existência de Deus, ou vamos conhecer Deus primeiramente pela palavra de Deus. Então, primeiramente, o primeiro ponto é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, então, tem sua principal revelação é o próprio Deus. Amém. A palavra de Deus nos apresenta Deus. E esse Deus é triuno. Ele é um e é três. Amém. Deus, ele é triuno exatamente para ele poder se dispensar para dentro do ser tripartido que é o homem. Esse Deus triuno, ele quer ser desfrutado, desfrutar Deus. Sim. Para que ele pudesse ser desfrutado pelo homem, então ele fez um arranjo, ele fez um plano, aqui chamamos a economia de Deus. O conteúdo da economia de Deus e a finalidade da economia de Deus, desse plano, é exatamente para ele se dispensar como vida e como tudo para dentro do homem. E o conteúdo da economia de Deus é o Cristo todo inclusivo. E esse Cristo todo inclusivo, ele é todo inclusivo por ter passado por todo um processo, ele tornou-se o Espírito que dá vida. E esse Espírito que dá vida, que hoje podemos desfrutar, ele gera o corpo de Cristo. Amém. E esse corpo de Cristo se consuma na Nova Jerusalém. Amém. Então nós temos a palavra de Deus, temos o Deus triuno, nós temos a economia de Deus, amém, nós temos o Cristo todo inclusivo, amém, nós temos o Espírito que dá vida, temos o corpo de Cristo e temos então a Nova Jerusalém. Amém. Essa é a linha central da Bíblia, essa podemos dizer é a nossa fé comum e isso é que deve nos unir, amém, como filhos de Deus. Amém. Existem muitos outros pontos na Bíblia, pontos suplementares, como a figura de uma árvore. Essa linha central é o tronco da árvore, e que há também alguns pontos suplementares, e temos também os ramos e as folhas. Esses ramos e as folhas são para embelezar a árvore, estão ligados ao tronco, recebendo a seiva, recebendo a vida que vem do tronco, e temos então os ramos e as folhas. Amém. Esses ramos e as folhas, podemos dizer que são assuntos relativamente a tipos, a tipologia. Como no Antigo Testamento nós temos tipos, figuras e sombras que nos conduzem ao Novo Testamento, onde temos a realidade desses tipos, dessas sombras, dessas figuras, enfim, essa realidade é
Cristo. O ponto central, perdoe a redundância, é essa linha central. Os pontos suplementares são essa tipologia: Adão tipificando Cristo, Eva tipificando a igreja, o tabernáculo tipificando de todos os seus mobiliários, né? A igreja, a habitação de Deus aqui na terra, a questão do reino, né? A questão da segunda vinda de Cristo, todas essas questões que não estão na linha central, mas são pontos suplementares, mas que podem, ao darmos um destaque excessivo a esses pontos suplementares, ao tirarmos, vamos assim imaginar, o ramo do tronco, ao tirar uma folha do ramo, e ali pegamos aquela folha, pegamos aquele ramo, abraçamos aquilo, e aquilo se torna, entre aspas, a nossa fé, o ponto que cremos, e é isso aí que tem criado as divisões dentro do cristianismo. Questões relativamente a lava-pés, questões relativas a guardar dias, etc., que estão tudo na Bíblia, práticas, mas que se nós agarramos isso e removemos do tronco, aquilo se pode tornar uma divisão. Voltando à questão da revelação progressiva da palavra de Deus. Amém. Voltando ao ponto mais elevado do Evangelho de Deus. A Bíblia tem sido aberta, a palavra de Deus ela é imutável, mas a revelação de Deus é progressiva. Não existe nenhuma limitação com Deus, com esse Deus imutável. Não existe nenhuma limitação com a palavra de Deus. A limitação está no nosso entendimento. A limitação está exatamente na questão da carência de revelação que nós temos. Revelar é desvelar. Revelar é remover véus. Então temos a palavra de Deus. Ela é imutável. Nós não podemos, como eu disse no final da Bíblia, acrescentar nada e nem tirar nada da palavra de Deus. Mas há uma necessidade de que os véus que limitam o nosso entendimento da palavra, os véus que cobrem os nossos olhos espirituais, sejam removidos. Amém. Para que tenhamos não somente uma plena compreensão da palavra de Deus, mas muito mais do que isso, ao termos essa plena compreensão da palavra de Deus, possamos desfrutar esse Deus triuno em toda a sua plenitude. Amém. Quanto mais conhecemos, mais desfrutamos. Amém. Quanto menos conhecemos, menos podemos desfrutar. Então nós temos então a restauração da verdade no decorrer dos séculos, no decorrer da história da igreja, nesses 2000 e poucos anos da história da igreja. O Senhor tem levantado servos de Deus que têm sido usados para restaurar progressivamente aspectos da verdade. Podemos ressaltar Martinho Lutero, por exemplo, no século XVI, com a justificação pela fé, pelo livre exame da palavra de Deus, e assim vamos prosseguindo no decorrer dos séculos, a Bíblia sendo aberta para nós. Queremos ressaltar no movimento dos Irmãos Unidos, no início do século XIX, onde é restaurado também o sacerdócio universal dos crentes. Nesse sacerdócio dos crentes, implicando no funcionamento dos membros do corpo para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Segundo o que nós vemos em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, cartas às 7 igrejas, nós tivemos ali nesse movimento que está ali tipificado pela igreja em Filadélfia. Amém. Logo depois, por questões de doutrinas, de opiniões, de se apegar em questões dos ramos e das folhas, questões pré-milenismo, pós-milenismo, pré-tribulação, após-tribulação e outras coisas mais, cobertura da cabeça das irmãs e muitos outros aspectos, se dividiram entre eles. O Senhor depois levantou, no século XX, lá em 1922, né, os irmãos Watmani
na China, e depois, logo depois, o irmão Whitney Lee, e que sobre os ombros de todas as revelações de todos esses servos de Deus no passado, em que eles estão sobre os ombros deles, o Senhor pôde ter caminho para prosseguir na revelação da sua palavra. O Evangelho inclui todas as verdades da Bíblia. E assim, toda a Bíblia é o Evangelho de Deus. Estamos chegando a esse pico da revelação divina. Um pouco de história ainda, mais ou menos em 1938, 39, o irmão Watmani liberou uma conferência, mensagens, cujo tema geral é o mistério de Cristo. Sabemos que o mistério de Deus é Cristo, e o mistério de Cristo é a igreja. E o grande mistério é Cristo e a igreja. Então ele liberou essa palavra e mais ou menos nessa data, 38, 39. Segundo o relato do irmão Whitney Lee, que esteve presente a essa conferência, disse que o público que ali estava, incluindo Whitney Lee, ao irmão Watmani liberar essas palavras, era como ele estivesse tocando a sinfonia de Beethoven para um grupo de vacas. Não entenderam nada do que o Watmani falou. Mas ali estava havendo uma semente muito importante na revelação, na progressão da revelação da palavra acerca do corpo de Cristo. E Satanás, sabendo disso, logo após esse evento, levantou-se um distúrbio lá em Xangai, o que fez com que o Watmani ficasse afastado da obra, do ministério da palavra por 7 anos. Depois de 7 anos, ele reassumiu o ministério da palavra e logo depois, já nessa época, o comunismo estava avançando já na China continental, Mao Tse-tung. Logo depois, com a tomada do comunismo, houve uma interrupção. Whitney Lee, então, foi enviado para fora da China em 1949. O que quero dizer com isso é que o afastamento de Watmani no ministério durante esse período e somando ainda os obstáculos que se levantaram para o mover do Senhor na China, na restauração do Senhor, a progressão, a revelação da palavra, houve então essa interrupção e Whitney Lee então vai para Taiwan, depois o Ocidente, com vistas a dar continuidade, né, à obra da restauração do Senhor. Ocorre que, na década de 50, após Austin Sparks ter visitado, então, por 2 vezes Taiwan, causou ali também um distúrbio muito grande relativamente à questão da base da igreja. E isso fez com que Whitney Lee ele tivesse que se dedicar com afinco e durante anos a liberar mensagens acerca da base da igreja para se contrapor a uma oposição que se levantou, né, a partir de Austin Sparks contra a base da igreja. Por que eu estou dizendo isso tudo? Estou falando sobre todas as tentativas do inimigo para criar obstáculos à progressiva revelação da palavra e, consequentemente, se não temos uma adequada revelação da palavra, da verdade, também nós vamos ter alguma perda no nosso desfrute com relação a desfrutar de nosso Deus tão rico. Somente, então, na década de 80, e o Whitney Lee já nos Estados Unidos, é que vamos ver alguns passos muito importantes com relação à revelação da palavra. Na década de 80, nós vamos ter a questão da economia de Deus. Logo depois, nós vamos entrar na continuidade da revelação acerca do corpo de Cristo. Whitney Lee, em 1994, que assinala a última etapa do seu ministério, é como que degraus de uma escada subindo essa montanha até o pico.
de 1994 a 1997, a última sessão, o último degrau do ministério de Witness Lee, que é caracterizado, é conhecido como as verdades relacionadas ao pico da revelação divina. Em 94, então, o irmão Lee, antes de 94, mas principalmente em 94, ele vai fazer o link com 1938, 39, com a palavra de Watchman Nee sobre o mistério de Cristo. Somente 55 anos depois, segundo a própria declaração de Witness Lee, mediante também todos os estudos que foram feitos durante esse período, ter uma compreensão adequada daquilo que o Watchman Nee queria revelar e que foi impedido de dar continuidade acerca da igreja, acerca do corpo de Cristo. Primeiramente, a igreja, como a assembleia dos que foram chamados para fora, né, no grego, a eclesia, que é o ajuntamento dos santos, tendo a sua expressão local em cada cidade, ela então é apenas um procedimento. E, nesse sentido, a igreja, como ajuntamento, ele não é a meta de Deus. A igreja é o procedimento para alcançar uma meta, e essa meta é o corpo de Cristo. Mas alguém pode questionar, mas a igreja não é o corpo de Cristo? Lá está em Efésios, a igreja, a qual é o corpo de Cristo? Sim, a igreja é o corpo de Cristo. Em Atos, do capítulo 2, que Paulo faz referência em 1 Coríntios, também no capítulo 12, todos nós fomos batizados para dentro de um só corpo. Então ali, em Atos capítulo 2, do Pentecostes, nós temos, podemos assim dizer, a inauguração do corpo de Cristo. E todos nós, potencialmente, estávamos lá. Todos nós já fomos batizados no corpo de Cristo em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 10. Capítulo 2, com relação à parcela judaica, e Atos capítulo 10, com relação aos gentios. Quando alguém nos pergunta, ou pergunta para mim, você foi batizado com o Espírito Santo? Sim, fui batizado na casa do irmão Cornélio, não é mesmo? Fui batizado lá, não tem problema. Né? Às vezes podem duvidar se não fomos batizados ou não pelo Espírito Santo, talvez por necessidade de algumas evidências externas, etc. Não, irmão, fique tranquilo, eu fui batizado na casa do irmão Cornélio. Isso em Atos, no capítulo 10. De um lado, todos os filhos de Deus são o corpo de Cristo, fazem parte do corpo de Cristo. Mas o que o Senhor está nos revelando é que uma coisa é a questão objetiva, posicional, o fato espiritual, e outra coisa é a realidade, é a experiência. Se realmente estamos na realidade do corpo de Cristo, se realmente estamos na experiência do corpo de Cristo, no que se refere à questão orgânica, no que se refere à unidade deste corpo, no que se refere à unanimidade. Então, dentro dessa revelação, repetindo, temos a eclesia, nós temos o ajuntamento dos santos, temos a igreja como uma estrutura, a igreja como que um recipiente, uma estrutura exterior. Mas é necessário que estejamos debaixo do dispensar do Deus triuno. Amém. Debaixo, sob o dispensar das insondáveis riquezas de Cristo. Amém. Cristo ele teve seu ministério terreno na terra durante 3 anos e meio, mas o seu ministério ele continua nos céus, o seu ministério celestial. Amém. Como está na Epístola aos Hebreus. E nesse ministério celestial, ele cuida da igreja, e nesse ministério celestial, ele se dispensa para dentro dos seus santos. Amém. Quando estamos debaixo desse dispensar da vida divina, amém, da transmissão celestial, desse Cristo celestial, desse ministério celestial, aí é produzido o corpo de Cristo. Amém.
Temos um recipiente, a igreja, a estrutura externa, mas é necessário que haja o conteúdo. A igreja é o box, né? É a caixa. Por mais bonito que ela seja na sua estrutura, mas o que é mais importante do que isso é o diamante que tem dentro dessa caixa. Amém. Esse diamante é o corpo de Cristo. Amém. Esse diamante é o próprio Cristo. E assim podemos, como diz 1 Timóteo 3,16, a igreja é a manifestação de Deus na carne. Amém. Da mesma forma como no passado, lá na Palestina, ali estava Jesus andando, ele sendo a corporificação de Deus, sendo o próprio Deus, mas ele era um indivíduo. Mas ele passou por um processo, foi crucificado, morreu, ressuscitou, tornou-se o Espírito que dá vida. O Espírito que dá vida, então, gera o corpo de Cristo. E hoje nós temos esse corpo de Jesus, Cristo, ele alargado, o aumento do corpo. E hoje, o corpo de Cristo, Cristo está na terra, por meio dos seus membros, do seu corpo, para ter uma expressão, para ter uma representação. Mas, se as pessoas olham o chamado cristianismo, objeto de decepções, desapontamento de muitos, em que questionam sobre a unidade do corpo de Cristo, questionam, pode até questionar, até mesmo se Deus realmente existe, não é mesmo? Em que tanto o ministério, a igreja, o nome de Deus, sendo blasfemado, sendo usado em vão, sendo utilizado como objeto de comércio, objeto de política. Então, como é que é? Como se explica isso? Mas precisamos ver que o Senhor, ele quer se dispensar para um grupo de filhos de Deus que venha realmente produzir essa realidade. Então, esse grupo de santos que se abrem para esse dispensar, eles estão não são apenas o corpo de Cristo no seu aspecto posicional objetivo, mas eles estão na realidade do corpo de Cristo. Amém. Eles representam o corpo de Cristo. Amém. É um núcleo de vencedores. Amém. Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, as 7 igrejas estão ali escrevendo para cada igreja ali, né? Mas no final, né, ao vencedor. Sim. Né? Então, essa estrutura é para produzir o corpo de Cristo. Amém. Essa estrutura é para produzir os vencedores que trarão o Senhor de volta. Então, isso aí, voltando ao ponto inicial, nós estamos chegando ao ponto mais elevado do Evangelho de Deus. O Senhor está querendo ter um grupo de santos na terra que vivam esta realidade. A realidade do corpo de Cristo. Que vivam e expresse Cristo. Que sejam a corporificação de Cristo aqui na terra. Que sejam a expressão coletiva de Cristo aqui na terra. Acabou a era dos gigantes espirituais. Já teve essa era dos gigantes, dos indivíduos, dos super-homens espirituais. Hoje, o Senhor se move através do seu corpo aqui na terra, de maneira coletiva, de maneira corporativa, por meio desse grupo de santos. Que sejamos estes. Amém. Que sejamos estes. Amém. Estamos ou não estamos? Se estamos no Espírito, estamos na igreja. Amém. Se não há Espírito, não há igreja. Não é uma questão meramente de atividades externas, mas essas atividades, elas devem ser meramente o resultado, a consequência, a expressão desta vida divina que está dentro de nós, que cresce e que aparece. Amém. Tá vendo? Essa palavra é economia de Deus, que em algumas versões usa a palavra dispensação, serviço, mas que no original grego é oikonomia. Então, em Efésios capítulo 1, no versículo 10, diz o seguinte: para a economia da plenitude dos tempos, encabeçar todas as coisas em Cristo, tanto as do céu como as da terra. Capítulo 3, versículo 9. E iluminar a todos para que vejam qual é a economia do mistério, o qual
ao longo das eras esteve oculto em Deus e que criou todas as coisas. Em 1 Timóteo 1,4 nos diz, a partir do versículo 3, quando parti para a Macedônia, roguei-te que permanecesses em Éfeso, a fim de advertires a certas pessoas que não ensinem coisas diferentes, nem deem a atenção a fábulas e genealogias sem fim que geram discussões em vez da economia de Deus na fé. Deus tornar-se homem e o homem tornar-se Deus é a economia de Deus. O que falamos até agora foi isso. Falamos sobre a economia de Deus, que é Deus se dispensar para dentro do ser tripartido, dentro do homem como vida, e assim ele ter a sua expressão aqui na Terra. A experiência da regeneração, do novo nascimento, João capítulo 3, verso 3, verso 5, que nascemos de Deus. Se nós nascemos de Deus, somos filhos de Deus. Nós não somos filhos adotivos de Deus. Nós somos filhos legítimos de Deus. Porque a vida divina, a vida de Deus, a vida do nosso Pai entrou dentro de nós. E por isso que nós nos tornamos filhos de Deus. Não é filhos adotivos, nós somos filhos de Deus. Temos o DNA divino.